Obrigado. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Todos aqui já podem sentir a presença do Senhor. A presença do Senhor está neste ambiente. Sou grato a Deus por essa presença maravilhosa. Prefiro estar aqui um dia do que estar 1000 lá fora. Porque a presença do Senhor se faz presente. É maravilhoso quando você sente isso. Aquele que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 11, apenas o versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, primeiramente quero agradecer a Deus por nos dar a honra e o privilégio de fazer uso e menção da sua palavra mais uma vez. Agradecer ao pastor que me fez o convite, o pastor Josué, Deus abençoe, o pastor José de Azevedo, presbítero Josafá, está a nossa retaguarda também nos auxiliando, minha esposa, claro. Hoje eu cheguei em casa e disse para ela depois do culto que ai de mim se Deus não tivesse me presenteado com uma esposa tão maravilhosa e sábia. Ai de mim, aonde eu estaria agora? Então, agradeço a Deus todos os dias por esse privilégio. Quem encontrou, diga amém. Amém. E era então Jefité, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerará a Jefité. Pode tomar o seu assento e glorificar o nosso Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quando o pastor fez o convite, hoje, no final do culto de Santa Ceia, eu falei: Senhor, a gente busca a Tua palavra todos os dias, mas a palavra é Sua. Então não posso falar nada que venha do meu coração, mas sim de Ti. Então, por favor, coloque algo no meu coração, Senhor, para falar à Tua igreja, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que queremos ouvir. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração e me deu um tema desta palavra. E o tema dessa palavra diz assim: as prioridades são maiores do que os problemas. Aleluia. Para entrarmos um pouco nesse texto, vamos meditar um pouco o que significa o livro de Juízes. O livro de Juízes podemos caracterizá-lo em 3 aspectos. Quais são os aspectos? Um povo que peca, um povo que ora e um Deus que cura. O povo de Israel, depois da morte de Josué, o povo de Israel começa a passar por problemas. Quais são esses problemas? Problemas de servir a Deus, problemas de adorar a outros deuses, problemas na qual o Senhor não deixou estabelecido perante o povo de Israel, porque a fé do povo de Israel tinha sido restaurada pelo Senhor através da vida de Josué. O livro de Juízes é composto por 14 juízes, fora a parte Moisés e Josué. Então, dentro do livro de Juízes temos 14 juízes, porém também temos 14 problemas. Na Bíblia, a gente vai falar de pessoas que têm prioridades e também que têm problemas. Mas o que você quer dizer com isso, irmão Leonardo? Aqueles que colocam as prioridades acima dos problemas. A gente podemos ver aqui no texto na qual foi mencionada a palavra do Senhor, o porém. Era então Jefité, o Gileadita, homem valoroso. Porém, há um porém em todas as coisas. Grandes homens têm um porém. Grandes nomes na Bíblia, há um porém. Vamos começar primeiro por Moisés. Moisés foi o maior juiz do Antigo Testamento, mas tinha um porém. Moisés era gago. Mesmo assim, o porém de Moisés não deixou que ele colocasse a prioridade acima do problema. Aleluia. Podemos olhar também a Abraão, o pai da fé. Tinha um porém na vida de Abraão. Qual era o problema? A sua esposa não gerava filhos. Havia um porém dentro de um contexto. Então podemos ver que dentro de um contexto bíblico há grandes homens, porém com um porém na vida. Podemos observar também Naamã, general de guerra. Tinha bens, tinha ouro, mas tinha um porém. Era leproso, mas colocou a prioridade acima do problema. Podemos observar Paulo, grande pregador da palavra, que ele mesmo menciona em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10: não sou digno de ser chamado apóstolo.
Mas Paulo tinha dois poréns. Qual era o porém de Paulo primeiro? Paulo matava e perseguia os cristãos. O segundo porém está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Quando o Senhor deixa ele com espinho na carne. Mas Paulo não deixa que o porém tire a prioridade. Qual é a prioridade? Cristo. Entrem comigo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aqui podemos observar que o povo israelita começa a adorar outros deuses. Aqui no capítulo 10 de Juízes, no versículo 6, diz assim: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Observe o quanto de porém. Esqueceram de Deus. Um Deus que restaurou, um Deus que cuidou do seu povo, sabendo que Deus falava e cumpria, que não era homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Mas o povo persistiu em deixar Deus. Falou: eu vou deixar. Tá bom aqui, a minha carne está agradável, é melhor eu continuar. Esquecer um pouco do Senhor aqui de lado. Mas a Bíblia vai nos relatar de um jovem, um guerreiro, Jefité. Jefité também tinha um porém. Qual era o porém de Jefité, igreja? Quem estava ligado? Igreja ligada. Jefité tinha um problema e um porém. Era filho de uma prostituta. Mesmo assim, não permitiu que o porém passasse acima do seu propósito. Não permitiu que o seu porém passasse acima da grandeza de Deus. Mas o povo de Israel, como eu disse aqui, se caracterizava em três aspectos. Qual foi o primeiro aspecto que eu disse? Um povo que peca. Versículo 6. Agora vamos a um povo que ora. Aqui no capítulo 10, versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Calma. Aqui o povo de Israel está pedindo para fazer o que é bem aos olhos de quem? Do Senhor. Não perante o que é bom aos olhos do povo. Observe que o povo de Israel, ao mesmo tempo que peca, também é um povo que ora. É um povo que quando busca com intensidade, busca ao Senhor de todo o coração. E aqui, para completar esse versículo: tão somente te rogamos que nos livre desta vez. Aí, um pouquinho mais à frente, então, aqui no versículo 18: então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Meu Deus. Mas aí a gente pode observar que quando Deus levanta alguém, Deus não pega um perfeito. Porque Deus não chamou você aqui perfeito. Você não está aqui, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. O único perfeito é Cristo. O único perfeito que merece honra e glória é Cristo. Meu pastor, Deus não levanta homem perfeito na Bíblia. Fora Jesus, não tem. Aí, o que eu acho lindo nisso é que quando os príncipes de Gileade dizem isso, aí vem aqui: era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, que tinha seus aspectos de prioridade. Tinha o porém, mas tinha prioridade. Para entrarmos neste texto corretamente, mais direto, vamos entender primeiramente o que é prioridade. Prioridade é quando, vou dar um exemplo bem prático, quando nós acordamos pela manhã, qual a nossa prioridade? Orar, agradecer ao Senhor pelo privilégio da vida, agradecer ao Senhor: Senhor, obrigado, cuida de mim. Senhor, esteja comigo no meu dia, que seja feita somente a tua vontade, não a minha. Isso é uma prioridade. Mas agora eu vou falar um pouco do que é o problema. O problema é quando nós temos a prioridade e o problema tenta nos assolar.
É quando nós temos uma prioridade. Um exemplo de dizer, hoje eu irei trabalhar. E você começa a ter problemas. Qual o problema? O carro quebra, a lotação para. Então você fica sujeito a esse problema. Mas o seu aspecto de prioridade não deixa que você perca o foco. Da onde? Da tua prioridade. Mesmo você sem ter condição, o seu problema não deixa. A prioridade não deixa que o seu problema o ultrapasse. Isso é um problema. Aqui podemos ver no versículo 2 do capítulo 11. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E 4 os filhos desta mulher ficaram adultos e expulsaram a Jefité. E lhe disseram: não herdarás da casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. O problema já está dentro da casa. O problema já começou de casa, o problema não começou lá fora. O problema quando começa em casa é um conflito. Eu fiquei imaginando o presbítero Josafá em casa. Falei, Senhor, se Jefité foi expulso pelos próprios irmãos de casa, por ele ter um porém, imagina quando esse homem ia sentar à mesa para comer. Dê licença daqui, você não faz parte da família não. Você não faz parte da família. Você está aqui, você só é filho do meu pai, mas da mesma mãe não. Eu estou na casa da minha mãe e do meu pai. Então, dê licença. Mas o Senhor falou, ei, não é diferente. Grandes nomes da Bíblia teve um porém. Eu tive um porém, você também teve um porém. Mas a prioridade não deixou que o problema ultrapassasse. A prioridade falou, ei, está com porém, está com problema. Minha prioridade é Cristo, eu vou lá adorar. Hoje você poderia estar muito bem sentado no sofá da sua casa assistindo um filme ou sei lá. Mas não, ei, minha prioridade é Cristo, eu vou lá. Eu tenho que adorar, eu tenho que glorificar. Eu não posso ficar aqui parado. Mas nisso, os irmãos de Jefité, esqueceram que Israel estava passando por uma tribulação. Eu imagino, só pode. Porque a própria Bíblia diz que Jefité é um homem valoroso. E os próprios irmãos falam, vai embora. Jefité, eu imagino, um homem, quando sai, é expulso. Mas Jefité foi um homem sábio na Bíblia. Por quê? Ele vai a um lugar chamado Tob. Tob significa terra frutífera e boa, traduzido no hebraico. Então ele não vai para qualquer lugar. Muitas das vezes somos repreendidos pelo mundo lá fora. E quando somos repreendidos pelo mundo lá fora, nós não conseguimos enxergar a nossa prioridade. Falei, esse problema me expulsou, eu vou para onde? Agora eu vou para o mundo também. Mas esquecem da prioridade, e a prioridade é Cristo. Jefité aqui, quando ele sai de encontro a um lugar onde ele irá ganhar força. Mas qual tipo de força? Força braçal? Não. Jefité vai a um lugar que frutifica. Jefité vai a um lugar bom. Vai a um lugar onde ele pode comunicar com o Senhor. Qual o lugar que você tem ido comunicar ao Senhor na hora da angústia? Meu Deus. Será que quando está na angústia, você ora no teu quarto, dobra seu joelho e fala, ei, Senhor, não dá. O espinho na carne está doendo. Eu tive um porém lá atrás. Esse porém lá atrás me manchou, presbítero Josafá. Meu problema me manchou. Porém o meu problema não deixou que eu deixasse a prioridade. Aleluia! Agora podemos ver, eu imagino. Vou caracterizar um jovem mundano, eu, quando era do mundo. Quando eu peguei a Bíblia a primeira vez e coloquei embaixo do braço, falei, agora eu vou para a casa do Senhor. Primeiro amor, tô aqui forte. Aí vem as críticas lá. Esse aí estava ali uma hora dessa, bebendo e fumando e está ali indo para a igreja. Onde é que já começa os porém? Lá fora. Está indo adorar? Isso aí está indo caçar o que lá? O que ele vai fazer lá na casa de Deus? Lá não é lugar para ele não. Na casa dos irmãos de Jefité também não era lugar para ele, porque os irmãos o expulsou.
Se fosse lugar para ele, Deus permitiria que ele ficasse lá. Lá não era lugar para ele. Ei, o Senhor está dizendo, o lugar que você fica lá fora não é lá. Seu lugar é aqui, ó. Seu lugar é na presença. O espinho está na carne, está doendo, mas seu lugar é aqui, ó. Cada um de nós temos um porém. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando fui batizado no Espírito Santo, quando eu saí fora da igreja, já olharam para mim e falaram, ei, esse rapazinho estava tão alegre lá dentro, o que foi que aconteceu? Estava ali alguns dias atrás, num samba, num pagode, desculpa a expressão, mas hoje estava ali, adorando, glorificando, chorando, saltando, pulando. Ei, meus irmãos, quando entendermos o que é prioridade e o que é os poréns, o que é o espinho na carne, problema nenhum vai nos parar, problema nenhum vai nos assolar. Nos deixamos levar muito por esses poréns. Mas, observe, Deus tem o seu valoroso Jefité. Jefité, você irá livrar Israel. Deus levanta Jefité. Você vai livrar Israel. Aí eu fui pesquisar um pouco, fui um pouquinho a fundo o significado do nome de Jefité. Tem 2 significados. Qual deles? A quem Deus liberta ou ao Pai que perdoa? O nome de Jefité. Então o próprio nome dele já estava entregando o que ele iria fazer com o povo de Israel. Iria entregar perdão. Iria abençoar o povo novamente de ter cometido iniquidades perante o Senhor. Mas nisso, Jefité não foi por livre e espontânea vontade. Os anciões, os príncipes, minha Bíblia diz que os anciões e os príncipes foram até ele, meu pastor. Foram buscar ajuda. Por quê? Por mais que você tenha um porém, sempre alguém verá luz dentro do teu coração. Sempre alguém verá algo que ninguém tem no teu coração. Tá difícil, porém, não deixa o porém passar por cima da prioridade, não. O problema está difícil, porém está difícil, mas lembra, minha prioridade não é meu problema, minha prioridade é Cristo. Está difícil, eu tenho que caminhar, vou caminhar com o meu porém, eu não posso deixar meu porém passar por cima da minha prioridade. Aleluia, Jesus. Jefité, então, fala, então, se eu pelejar, olha só o que Jefité diz, se eu pelejar contra os filhos de Amon, me darás por cabeça de Gileade? Meu Deus. Jefité em algum ponto também deixou muito a desejar. Jefité olhou para o cargo. A Bíblia é clara, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia. É a Bíblia. Jefité falou, me darás por cabeça de Gileade? Os anciões, perante o Senhor vivo, Deus de Israel. Sim. Então Jefité começa aí. Não só para livrar o povo, mas sim também pela posição que ele concederia perante o povo de Gileade. Então Jefité vai de encontro ao povo e começa a enviar mensageiros. Tem que passar por aqui, meu irmão. Deixa eu passar por aqui. E o povo começa a se indignar e não aceitar os amonitas. Ele busca cada uma tribo daquela que adorava a deuses estranhos, e cada um desses deuses estranhos não permitiu que ele passasse. Mas só que tem um porém. Qual o porém? Quando é Deus que levanta, independente do porém, não tem deuses que param. Não tem ninguém que para. Ninguém pode parar quem tem prioridade. Podem tirar você da casa que você estiver. Pode te tirar do teu ambiente de trabalho. Pode te afrontar lá fora. Mas ei, quem Deus chamou, quem Deus escolheu para ter prioridade, não se importa com os poréns dessa vida. Quem Deus chamou se responsabiliza para cumprir com o porém. Ei, meu filho, olha para quem está do teu lado e fala assim, ei, o porém não vai te parar. O porém não te para. As adversidades não te param. Ei, por que as adversidades não te param? Porque você pegou a espada. Qual espada? A espada de 2 gumes. A espada que estava presente perante o povo de Israel. A espada que
estava te guiando e te guardando. Eu creio, Deus. Aleluia. Alto de Israel, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A gente temos que entender que quem tem prioridade não olha para o porém. Quem tem prioridade não importa com quem está falando mal de você lá fora. Quem está te afrontando. Aleluia. Não importa. Mas observe que dentro desse texto, para darmos continuidade, que o tempo já está indo, já está acabando o meu tempo. Aqui no versículo 35 diz assim, que Jefité faz um voto ao Senhor. Jefité fez um voto ao Senhor. Qual voto? De dar a mão dos filhos de Amon, a mão de Jefité. Se o Senhor concedesse isso, aquilo que saísse da tua casa primeiro, Ele daria em holocausto ao Senhor. Observe que o que sai de nossa boca também tem efeito. O que sai dos nossos lábios tem efeito. Quais são os efeitos? Efeito de construir e efeito de derrubar. Toda palavra que sai da nossa boca tem um poder. Não por nós, mas direcionada por Deus. Quando é direcionada por Deus. Versículo 35. E aconteceu que, quando viu, rasgou as vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abastes, e estes entre o que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não a tornarei atrás. Observe que Jefité fez um voto ao Senhor. Qual voto? Se desse os inimigos em sua mão, ele ofereceu a sua própria filha em holocausto ao Senhor. Mas observe, o Senhor não aceita sacrifício humano. Então, como que Jefité ofereceu esse sacrifício? Mas observe, se Deus cumprisse com cada palavra que sai da nossa boca, como estaríamos hoje? A palavra tem um poder enorme. Quem não se lembra de Elias? Quando estava lá debaixo do zimbro, pediu a morte. Deus deu pão. Aleluia. Falou: eu vou me matar. Deus deu água. Falou: Senhor, tira a minha vida. Ei, meu filho, levanta, muito comprido, ainda é teu grande, teu caminho ainda, vai. Vai. Para não. Não deixa o problema te parar, não. Não deixa o problema atravessar na tua frente, não. Não deixa o porém te atravessar, não. Porque o porém é bem perigoso às vezes. Mas observe também que a palavra que sai da nossa boca também tem um grande efeito. Qual é essa palavra? Podemos observar lá em Lucas capítulo 7, versículo 7. A cura do criado do centurião. Observe que com uma só palavra ele foi curado. Aleluia. O servo do centurião foi curado por Jesus. Por quê? Porque o Senhor não viu tamanha fé como aquele centurião. Observe o porquê que as palavras têm efeito. As carnais e as espirituais. Mas aqui podemos ver que a de Jefité, eu imagino que possa ter sido uma emoção. Ele queria oferecer algo maravilhoso ao Senhor. Algo maravilhoso que podemos ter. Eu não tenho o privilégio ainda, mas eu vou ter um filho. Glória a Deus. Queremos oferecer o melhor. Mas quando oferecemos o melhor, não pensamos na consequência do melhor que estamos dando para o Senhor. Imagine se o Senhor é um Deus que aceita sacrifício humano. Raciocine comigo, irmão. Porque a própria palavra nos diz que Deus não aceita sacrifício humano. Podemos ver pela própria história de Abraão. Quando Jefité oferece, eu imaginei a angústia do coração de Jefité quando estava meditando nessa palavra. Do Senhor falando: é agora, meu filho. Pelas tuas palavras eu posso te julgar, mas não irei te julgar por conta das tuas palavras. Aleluia. Porque fiel foste tu em meu nome. Aleluia.
Fiel fois tu com a minha palavra. Fiel fois tu, independente dos poréns. Fiel fois tu na minha palavra. Poderia ali muito bem o Senhor ter levado a filha de Jefité. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, fala comigo um pouquinho, faça-me meditar mais nessa palavra. E o Senhor me mandou fazer a seguinte pergunta: quais os problemas estamos entregando nas mãos do Senhor? Quais os problemas? Os problemas. Todos? Poucos ou nenhum? Porque o próprio Senhor diz, eu imagino, quando estamos com problemas, ficamos o quê? Cansados, deprimidos, sem força. O que está escrito aqui no púlpito? Aleluia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, qual o problema que você está sentindo, meu irmão? Deus. Qual o problema que você está passando? Como foi falado na palavra hoje, não temos que se firmar em galho, temos que se firmar no tronco. Aleluia. Qual foi o tronco que Jefité se firmou? Jefité se firmou em Cristo, se firmou na rocha. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastora, Jefité sabia tudo. Jefité era poderoso guerreiro. Jefité sabia manusear a espada. Jefité sabia lutar. Mas Jefité preferiu o quê? Eu não vou lutar com minhas mãos. Minhas mãos eu sou falho. Mas eu vou lutar com o Senhor. Por quê? A minha prioridade é o Senhor. Eu não posso buscar no braço de carne aquilo que eu tenho no Altíssimo. Eu não posso buscar no braço de carne aquilo que eu tenho nas nações celestiais. Ei, tem alguém lá em cima que só está esperando. Ei, meu filho, vem cá. Ei, minha filha, vem cá. Traz seu problema para mim. Se é para lutar, eu vou lutar com você. Se é para adorar, eu vou adorar com você. Se é para louvar, eu vou louvar com você. Se é para pregar, eu vou pregar com você. Aleluia. E esse tempo de servidão foi o mais comprido entre o livro de Juízes, na qual foi o tempo de Jefité. E os israelitas ficaram servindo por cerca de 18 anos de opressão. Imagine, irmãos, se um dia a gente já se angustia, imagina com 18 anos de opressão. E o Senhor tocou muito forte ao meu coração para falar: há opressões que estamos passando dentro de casa. Há opressões que estamos enfrentando dentro do nosso lar. Seja com um filho, com uma filha, com um pai, com uma mãe. Assim como Jefité sofreu dentro dessa casa, eu imaginei a angústia dele. Mas só que ele falou: estão me julgando, estão me condenando. Mas não tem problema, pode me condenar. Fala o que vocês quiserem falar de mim, porque minha prioridade não são vocês. Minha prioridade é adorar. Aleluia. Minha prioridade é ir para a casa do Senhor. Glória. Minha prioridade é estar face a face com o Pai. Aleluia. Minha prioridade é ali, é fixada aos olhos no Senhor. Já estou acabando, meu pastor. Eu posso colocar a igreja de pé? Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Meus irmãos, podemos observar uma mensagem simples, porém marcante em nossos corações, de termos a diferença de prioridades, poréns e problemas. A gente caracteriza prioridades como algo que priorizamos muito, Cristo. Porém, o que Deus já nos estabelece a ter. Porque nada cai do céu de mão beijada. Nada cai do céu conforme nós pedimos. Nada cai do céu segundo a nossa vontade. Porque o único que profetizou segundo a sua própria vontade foi Elias. Mesmo assim teve espinho na carne também, porque fraquejou. Teve o seu porém. E o que o Senhor quer falar nesta noite, para mim e para você,
Não deixe que os poréns e os problemas permitam passar por cima da prioridade. Coloque Cristo como sua prioridade e todos os seus problemas darão certo. Mas Leonardo, você está falando aqui que só tem problema em jogar nos pés de Jesus. Mas você precisa fazer sua parte. Qual a sua parte? Se agarrar no tronco. É se agarrar no Pai. É se agarrar em Cristo. Porque se agarrar em galho, galho quebra. Galho falha. Mas Cristo não falha. Cristo não deixa a desejar. Nós deixamos a desejar, mas Cristo não. Então que nesta noite permita-se que a prioridade seja maior do que os seus problemas. Permita que o Senhor tenha acesso ao meu e ao teu coração para falar: ei, meu filho, independente do problema, independente do porém, independente de onde você estava, independente da situação que você tem passado, ei, o problema vai ficar para trás. O problema ficou para trás. O problema não está mais aqui, porque bem sabemos que o Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Quando falamos de onipresente, falamos de um Deus que nos viu lá no ventre da nossa mãe. Quando falamos do presente, falamos de um Deus que fala: ei, eu te vi lá no passado e já tinha decretado, vai ser pastor. Eu já tinha decretado, vai ser missionária. Ei, eu já tinha decretado, vai ser levita. Ei, eu já tinha decretado, vai ser profeta. E o Senhor está falando: agora eu vou lá no teu futuro. E o Senhor está falando: lá no teu futuro você vai ser um futuro missionário, um profeta, um pastor. Porque lançou todos os problemas nos meus pés e me colocou como prioridade acima de qualquer problema. Aleluia! Então que nesta noite você saia daqui sabendo e afirmando quais são as suas prioridades. Aleluia, Jesus! O que é um Deus onipresente? Porque como disse aqui, o Senhor acabou de dizer, de um Deus onipresente, é um Deus que está no teu início, é um Deus que está no teu meio, e é um Deus que está lá no teu futuro. Está difícil hoje, não tem problema, lança aqui nos meus pés, lança aqui, manda tudo para mim, pode mandar, vai, manda. Eu recebo qualquer problema, eu prefiro aceitar qualquer problema lá fora do que te perder. Mas Léo, mas o Senhor não volta atrás na promessa. Quem disse que não? Lembra das filhas de Zelofeade? Quem lembra? Ei, vocês não podem ter parte na herança. Vocês não podem, porque quem disse isso foi o homem, foi Moisés e Eliezer. Mas aí elas vieram retamente para falar com Moisés. E quando elas vêm retamente e falam: Moisés, por que eu não posso ter posse daquilo que é meu? Por que eu não posso ter posse? Sendo que era do meu pai. O meu pai faleceu nos teus pés, Moisés. Então eu tenho parte disso, Moisés. Porque naquele tempo as mulheres não tinham valor. Mas agora o Senhor mandou falar: meu filho, vai lá, Moisés, entrega tudo que é dela. Vai lá, entrega tudo que é dela. Mas Senhor, a mulher não tem parte, Senhor. Quem tem parte só é os homens do Antigo Testamento. Mas o Senhor veio para quebrar esta promessa e falar: ei, você tem parte, recebe a tua herança, recebe o teu poder, recebe a tua unção, recebe a tua profecia, recebe aquilo que já foi prometido. Porque você não está aqui por acaso, você não chegou aqui porque alguém te convidou, você chegou aqui porque o Senhor tocou no teu coração e falou: vai, porque lá vai ter algo que é seu. E assim agradeço a minha oportunidade, as palmas, louve ao Senhor.